Alô Brasil, estamos chegando para mais um vídeo para dizer a todo o povo brasileiro, comentar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos, a inquirição dos deputados ontem na Câmara dos Deputados com o juiz Sérgio Moro, onde ele esteve respondendo muitas perguntas, pelos deputados. E durante a tarde toda e até o começo da noite ontem, ele esteve lá na Câmara dos Deputados respondendo perguntas dos deputados. Antes de continuar o vídeo, se inscreva no meu canal, dá aquele joinha, aquele like, ative o sininho de notificação e sempre que eu postar um vídeo, você vai ser notificado de que tem um vídeo novo no canal. Isso me ajuda bastante. Voltando ao tema juiz Sérgio Moro e as inquirições, as perguntas dos deputados no dia de ontem, o que se viu na Câmara dos Deputados ontem foi lamentável, foi uma vergonha absurda. Muitos dos deputados e a maioria dos deputados que se inscreveram para falar, para fazer perguntas para o juiz Sérgio Moro, eram dos partidos de oposições. E veja só, veja você, a maioria desses deputados são deputados que justamente estão sendo investigados pela Operação Lava Jato e outros que há indícios de participação nos esquemas da Lava Jato e que hora mais dia menos dia, hora mais hora menos hora, as investigações poderão chegar até eles. Então, o que nós estamos vendo cada vez que o juiz Sérgio Moro comparece para responder sobre as notícias vazadas pelo Intercept, ou as supostas notícias vazadas pelo Intercept, o que a gente vê, na verdade, é uma batalha ideológica partidária para tentar impor a sua ideologia partidária e não uma inquirição sobre legalidade ou não dos vazamentos da Intercept. Primeira coisa que se deve analisar é que o Intercept praticou um crime contra o Brasil, contra a instituição de justiça brasileira. Praticou-se um crime. E mesmo que essas notícias fossem verdadeiras, elas perderiam totalmente o contexto e a sua qualificação, porque foram obtidas de forma criminosa. Um crime não desqualifica o outro. E outra coisa, até agora o que foi revelado pelo site Intercept Brasil, não há indícios de nenhum tipo de ilegalidade praticada pelo juiz Sérgio Moro. Então, o que se está fazendo, na verdade, e principalmente através dos esquerdistas, eles estão tentando desqualificar o trabalho do juiz Sérgio Moro. E isso é inadmissível. Quando se observa que os deputados, a maioria deles, estão trazendo para a Câmara dos Deputados não perguntas para realmente entender se houve ou não algum tipo de abuso, algum tipo de crime por parte do juiz Sérgio Moro. Na verdade, o que se está vendo é um discurso de autoproteção de uma máfia de vagabundos corruptos que agem na obscuridade do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados, do Senado da República, do Senado Federal da República do Brasil, muitos deles com denúncias de corrupção
E agora eles praticam um revanchismo absoluto, tentando desqualificar, já que não conseguem, desqualificar as provas, um número absurdo de provas que se conseguiu através da Operação Lava Jato contra o ex-presidente criminoso, mandatário principal dos partidos de esquerda do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva. E agora o que se vê é através de um revanchismo absoluto, uma gorja de deputados inescrupulosos que tem um monte de denúncia e estão sendo investigados por diversos crimes, tentando desqualificar o juiz Sérgio Moro para que, através da desqualificação do principal condutor da Operação Lava Jato, assim colocar por terra a veracidade de todas as denúncias que foram comprovadas, que viraram fatos da Operação Lava Jato. Então, a população brasileira deve abrir bem os olhos, prestar atenção no que está acontecendo no Brasil, porque há todo tipo de manobra sendo tentado para tentar, em primeiro lugar, desqualificar o juiz Sérgio Moro e a Operação Lava Jato para soltar o bandidão corrupto, o ex-presidente corrupto, que na última semana foi descoberto 70 e poucos milhões de dólares, de reais, na conta do criminoso majoritário, em contas fora do Brasil. Então, para quem dizia que não havia nada contra o vagabundo, e como explicar tantos milhões fora do Brasil? Como explicar contas milionárias fora do Brasil? Se o salário de presidente da República e mais os benefícios que ele tinha, mesmo ele não gastando um centavo do dinheiro que ele ganhava, ainda assim não daria para alavancar 20% dessa riqueza, 10% dessa riqueza. Como explicar? É uma vergonha o que estão fazendo. E mais vergonhoso ainda, é parte da população que ainda fica nas redes sociais, postando Lula livre, postando fora Sérgio Moro, prenda Sérgio Moro. É uma vergonha colocar o juiz, o responsável pela investigação e pela maior operação contra a corrupção da história do mundo, porque o que se viu foi absurdo. Mesmo na Itália, na Operação Mãos Limpas na Itália, não se viu tanta corrupção, não se conseguiu comprovar tanto roubo, tanta imundície ilegal e imoral quanto está sendo descoberta na Operação Lava Jato. Então, me dá nojo, me dá náuseas ver tanta gente, mesmo depois de tantas provas, ainda defendendo um ex-presidente, o mais corrupto da história do mundo. Alguém que quebrou um país, conseguiu quebrar uma empresa tão grande quanto a Petrobras. E só para você ter uma ideia do que estamos falando, a Petrobras dava, entre aspas, emprego para 70 mil pessoas em seus postos, refinarias, enfim, pelo Brasil e pelo mundo. Só para se ter uma ideia, a GEL, que tem os postos Esso, tem 3 vezes a quantidade de postos de combustível pelo mundo. E com 30% de funcionários
ela consegue tocar? Como a empresa vai dar lucro? Como não, uma empresa não quebrar sendo gerida dessa forma? Só que o que eu tenho para dizer para você, meu amigo e minha amiga que me assiste, é que a maioria, 80% das pessoas que estavam penduradas na Petrobras não tinham qualificação nenhuma para estarem ocupando os postos que ocupavam lá. Era simplesmente um cabide de emprego político. É o partido A indicava tal pessoa para tal área, o partido B, o partido C e assim sucessivamente, para que dessa forma eles tivessem alguém lá dentro regando com dinheiro os seus partidos políticos. E em contrapartida eram dados incentivos fiscais, a empresa não pagava muitos e muitos milhões de impostos para o Brasil, né, para o governo, porque o que poderia ser pago em impostos para que o país pudesse crescer estava irrigando o bolso de muitos corruptos e os partidos políticos, através desse poder pelo poder, para se manter no poder, o poder a qualquer custo. É uma vergonha ver que tantas pessoas nesse país, mesmo depois de provado por A mais B mais C mais D, que eles corromperam o Brasil, que eles corromperam o governo do Brasil, que eles quebraram esse país. Só para se ter uma ideia, meu amigo, minha amiga que me assiste, 70 milhões daria para construir um hospital em cada metrópole brasileira e sobrava muito dinheiro. Tu sabe quantas casas populares daria para se construir com esse dinheiro? Você sabe por que tem muita gente que ainda paga aluguel que não conseguiu a sua casa própria? Um dos motivos é esse, é que dinheiro que poderia estar sendo investido nesse país para gerar mais emprego, mais renda através da construção civil e ainda dar uma casa própria a muitos brasileiros que não têm a sua casa própria para morar, estavam irrigando partidos políticos e estavam irrigando enriquecimento ilícito de muitos vagabundos políticos que hoje estão lá inquirindo o juiz Sérgio Moro. Olha a inversão que estão fazendo. Estão colocando o juiz no banco dos réus e os bandidos de Brasília para julgar, para inquirir, para fazer perguntas maliciosas e tentar colocar o juiz Sérgio Moro como criminoso. Estão tentando inocentar o bandido, fazer ele passar por inocente e fazer o juiz que fez uma investigação tão tenra, tão robusta, no banco dos réus. Me dá vergonha dizer que eu tenho, infelizmente, colegas, eu não falo amigos, porque quem compactua com o mal, quem compactua com o que há de mais errado, de mais podre nesse país, eu não posso considerar meu amigo. Quem apoia bandido, quem apoia ladrão, eu não posso compactuar com um negócio desse. E infelizmente existem muitas pessoas que eu conheço, é uma minoria, mas é uma parcela grande das pessoas que eu conheço que apoia esse vagabundo, que apoiam esses vagabundos que quebraram esse país. E eu peço a Deus todos os dias para que ilumine a cabeça dessa gente, para que eles caiam em si
e percebam a insanidade que estão praticando. Eu espero sinceramente, meu amigo e minha amiga que me assiste, que esse país possa encontrar os eixos do desenvolvimento, da limpeza, da ética e da moral. Porque, infelizmente, o que nós vemos todos os dias são pessoas e mais pessoas que não têm a noção da realidade, não percebem o que está acontecendo com esse país, não percebem a seriedade do que não percebem a seriedade do que está acontecendo. Um país que foi sucateado, que foi destruído, enquanto alguns poucos ficaram milionários com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, quando a gente sua suor e sangue para levar adiante a prosperidade desse país, para levar adiante o desenvolvimento desse país, muitas pessoas estão envolvidos na política, diretamente ou indiretamente, através de cargos políticos, através do toma lá da cá de Brasília e também de todo o Brasil, dos municípios, das câmaras estaduais, praticando o toma lá da cá, a troca de apoio político por um cargo, a troca de uma propina por uma obra de uma empreiteira. É isso que quebrou o Brasil. É isso que quebrou o SUS. É isso que levou o dinheiro que poderia ser investido na educação. Você quer mais um exemplo? O dinheiro que foi para os sindicatos, para continuar formando militância nas universidades, através do jornalismo. Me desculpem. Para semear notícias falsas, fake news. É disso que eu estou falando. E esse país merece coisa muito melhor. Esse país merece continuar com pessoas honestas, brigando pelo desenvolvimento desse país. E digo mais, esse país não foi só aparelhado politicamente nas instituições federais, nas instituições de governo e administrativas. Juridicamente, quantas leis foram votadas para engessar o sistema jurídico brasileiro? Quantas leis foram votadas para engessar o trabalho do presidente da República, o trabalho da própria Câmara dos Deputados e do Senado Federal? Burocracias que só servem para atrapalhar o trabalho e o desenvolvimento desse país. No meio ambiente, os tais direitos humanos que, ao invés de apoiar uma família que perdeu um ente querido para um bandido que assaltou e ainda tirou a vida de um inocente, de uma pessoa que, além de dar o seu bem ou o seu dinheiro, ainda perdeu a vida, e ao invés dessa gorja de vagabundos que se dizem de direitos humanos, que direitos? Direitos humanos que apoia o bandido e a família do bandido e ainda pede uma pensão para a família do vagabundo, bandido, inescrupuloso, que não pensou nisso a hora de praticar assalto, praticar roubo, latrocínio, tirar a vida de alguém. E ainda o Estado brasileiro, ainda eu e você que me assiste e que paga o seu imposto, parte do seu imposto ainda serve para tratar do vagabundo que está preso e da família dele, através do auxílio reclusão. Enquanto que a pessoa que perdeu seu ente querido, que muitas vezes era a pessoa que trabalhava, que estava indo ou voltando do trabalho para levar o sustento, para levar o pão para sua casa, é assaltada, perde a vida. Aqueles
que ficaram órfãos, aquela que ficou viúva, perdeu a fonte de renda e de saneamento da sua casa, e essa não tem proteção do Estado. Que lei é essa que protege o bandido e não protege o cidadão de bem? Que benécia é essa que só beneficia o bandido? Distorções absurdas que foram colocadas através desses políticos. E eu já vou dizer mais. Não são só incompetentes, não, mas são imorais. Que muitas dessas leis foram colocadas propositadamente para fazer esse tipo de distorção e trazer para nós, o povo de bem que trabalha. E eu posso dizer, com afinco que estou dizendo, porque eu sou uma das pessoas que acorda 20 para as 3 da manhã para sair para trabalhar, para trazer o sustento para minha casa. Quando vou ao mercado, muitas das vezes eu pego o cupom fiscal e leio para ver quanto de imposto que eu estou pagando naquilo que eu estou consumindo. E saber que, infelizmente, esses 35, 40% de imposto, 40 e poucos por cento em alguns itens, que era para servir para desenvolver esse país, está servindo para engordar, está servindo de engodo para uma gorja de políticos inescrupulosos. Eu já me alonguei muito nesse vídeo. Peço desculpa a todos até por ter me alongado um pouco, por ter me empolgado um pouco, mas a revolta se torna cada vez maior. É revoltante quando você vê as pessoas praticando esse tipo de retrocesso à sociedade brasileira. Onde se viu colocar o juiz que julgou o maior caso de corrupção da história, de um bandido que foi julgado e condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, e ainda assim existe uma gorja de vagabundos que continua fazendo ativismo político e dizendo que ele é inocente, e tentando distorcer a verdade dos fatos e colocar o juiz como o corrupto, como o bandido e como o ladrão. É uma vergonha. Isso me envergonha como brasileiro, como cidadão, como alguém que paga os impostos, como alguém que gostaria de ter um país melhor. Eu espero que isso mude ao longo do tempo. Eu espero que os representantes que eu ajudei a colocar lá possam continuar lutando como estão lutando para mudar o quadro da história. E vou continuar de olho para ver os vagabundos que estão votando contra o povo lá e que estão articulando contra o povo brasileiro, que estão articulando contra mim e você. Vou continuar observando, vou continuar gravando vídeos, vou continuar batendo de frente com essa gente, porque eu não compactuo com o mal, não compactuo com a mentira, com o erro e com o engano. Como pai de família, como espelho da minha casa e como exemplo da minha casa, eu vou continuar combatendo, vou continuar sendo contra. Muito obrigado a você que me acompanha. Dê aquele like, assine o sininho de notificação, se inscreva no meu canal, me ajude a manter esse canal, esse trabalho de divulgação do bem em prol desse país. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.